Você está deixando dinheiro na mesa? Você tem ações pagadoras de dividendos? Aquelas que a gente tem porque recebe várias vezes no ano dividendos? Ou você tem dinheiro em renda fixa? Você sabia que você consegue rentabilizar muito mais esse teu capital utilizando as opções? Será que você está deixando dinheiro na mesa? Será que você, por ciúme da tua ação, não está deixando de ganhar pelo menos o CDI do período? Você já pensou nisso? Então, se você clicou aqui na thumbnail desse vídeo, é porque você se interessou pelo assunto. E é exatamente disso que nós vamos falar hoje, tá? Como não deixar dinheiro na mesa. Como extrair o máximo de dinheiro que a gente pode do nosso capital de maneira segura. Vamos juntos? Vamos analisar esta situação aqui no Quero Taxa? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quero Taxa Opções. Eu sou Juliano Pinto, criador do canal, e aqui nós falamos sobre o mercado financeiro, mas principalmente falamos sobre o mercado de opções. Essa ferramenta fabulosa que nos ajuda muito na nossa caminhada rumo à nossa liberdade financeira. No vídeo de hoje nós vamos tratar desse assunto, como não deixar dinheiro na mesa, como extrair o máximo de dinheiro daquele nosso capital que já está empregado no mercado financeiro. Porque, em primeira análise, é para isso que servem as opções. Todas as vezes que nós trocamos risco por prêmio, é isso que nós estamos buscando. Nós estamos buscando um atalho, nós estamos buscando ter acesso a um capital que normalmente não teríamos. Mas é difícil tomar a decisão inicial, tá? A operação em si é simples. Você quer ver? Nós vamos falar aqui hoje de duas operações que são iniciais. Duas operações que são eficientes, apesar de serem operações iniciais. Nós vamos falar para aquele camarada que está comprado numa ação de venda de call. E para aquele camarada que tem dinheiro em renda fixa de venda de put. Isso é mais do mesmo. Porém, muitas vezes nós não tomamos a decisão de abrir uma operação de venda. Porque às vezes nos falta algo, nos falta uma ancoragem para tomar a decisão. E o que eu vou fazer hoje aqui é exatamente isso, compartilhar com vocês como que eu tomo as minhas decisões de venda de call e venda de put. E o preceito que eu uso, ele é simples. Ele é uma teoria de análise gráfica chamada suportes e resistências. Anote isso, estude suportes e resistências e veja se isso vai fazer sentido para você. Tá? Então vamos lá. O que são suportes e resistências? São zonas de briga de preço, zonas que são difíceis de serem superadas. E elas, as zonas de suporte e resistências, têm tudo a ver com a teoria da oferta e da demanda. Qual que é essa teoria? Essa é a teoria que baliza o preço das coisas. Então, se você tem alguma coisa que vem com muita oferta e pouca demanda, o que acontece? Tem muita gente tentando vender e pouca gente tentando comprar. E aí, para esses vendedores se tornarem interessantes, acaba que precisa baixar o preço das coisas. Porque existe muita gente tentando vender e pouca gente tentando comprar. Então isso estabelece uma zona de resistência. O contrário também é verdadeiro. Se existe muita gente tentando comprar algo, acaba que os vendedores aumentam os preços, né? E aí torna-se uma zona de suporte. E isso é facilmente visto pelos gráficos. Tá? Então o que nós vamos fazer aqui hoje é o seguinte. Nós vamos fazer um estudo com essas duas faces, suportes e resistências. E quem tem que usar suporte e quem tem que usar resistência. Porque, em última análise, aquele camarada que está comprado numa ação, ele quer vendê-la caro. Então ele vai escolher uma zona de resistência para fazer a tua venda de call. Já aquele camarada que tem o dinheiro na renda fixa, né, e está de olho numa ação para comprar, ele vai vender a put numa zona de suporte, porque é ali que tem mais chance do papel reverter e passar a subir. Então, é isso que nós vamos fazer hoje, tá? Nós vamos mostrar isso no gráfico e nós vamos escolher pontos de forma prática para nos ajudar a tomar decisões de ancoragem. Eu não vou fazer indicações aqui nesse vídeo, tá?
Quero Taxa Opções não faz indicações. Nós vamos usar gráficos, né, de forma prática para estabelecer suportes e resistências e indicar possíveis zonas de venda de call e de venda de put que podem dar mais certo. Mas a decisão de fazer a operação sempre é de cada um, ok? Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico e vamos tentar identificar então, primeiro na venda de call, uma zona de resistência. Bom, o que eu trago aqui então é um exemplo na Taesa, TAI11, que é um papel também bom pagador de dividendos, né? A gente consegue ver aqui que colosso que é esse papel, uma tendência de alta muito forte, né? Vem lateralizando aí nos últimos anos, mas é um papel muito forte, um papel que está sempre superando. E a gente vê aqui embaixo que ele é um excelente pagador de dividendos. É meio pequenininho aqui, mas dá para a gente ver, ó, cada diamantezinho desse daqui é uma informação de dividendo, ó. Então aqui, ó, em 8 de 22 pagou dividendo e pagou JCP. Depois pagou de novo no mês 11 de 22 e pagou de novo no mês de janeiro de 23 e depois pagou de novo no mês 5 de 23 e assim por diante, tá? Agora imagina comigo se a gente conseguisse, além desses dividendos aqui, encaixar aqui no meio do caminho aqui outros dividendos sintéticos que a gente consegue justamente na venda de call, tá? Na venda coberta de call, tá? Nunca venda call a descoberto. Vender call a descoberto é um dos flagelos do mundo das opções, tá? Nunca se esqueça disso. As vendas de call devem ser feitas sempre de forma coberta. E aí vamos lá. Imagina então que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos determinar aqui uma zona de resistência, uma zona que foi difícil do preço passar, para a gente poder vender uma call nessa posição. Tá? Então eu escolhi aqui de propósito, tá? Porque veja bem aqui, ó, esse aqui é o gráfico semanal, tá? A propósito, esse aqui é o gráfico semanal. Veja aqui, ó. Você consegue enxergar que essa região aqui é uma região que o papel teve muita dificuldade de ultrapassar ao longo dos últimos anos? Chegou aqui e por algum motivo o mercado achou que o papel estava caro, entrou mais vendedor do que comprador e o papel caiu. Novamente ele tentou fazer uma investida aqui lá para agosto de 22 e o mercado achou novamente que o papel estava caro, entrou força vendedora e o papel recuou. Veio novamente nessa região, o mercado achou que estava caro aqui já em 24 e o papel recuou. E agora ele está aqui flertando novamente com essa região. Bom, então, o que poderia fazer um vendedor de call? O vendedor de call poderia escolher essa zona aqui como sendo uma zona boa para se entregar até o papel, caso essa venda de call dê exercício. Tá? Por quê? Porque está claro aqui que o mercado acha muita dificuldade de superar essa região. Tá? Então, é muito simples. A gente vem aqui e escolhe um strike nessa região aqui de resistência. Então, olha aqui, ó. Será que tem alguma coisa lá? Será que tem alguma coisa na grade de opções perto aí de 36,50? Certamente tem. Vamos dar uma olhada? Eu estou aqui então com a grade de opções, né? Taesa, vencimento aqui de julho, eu escolhi aqui um vencimento de 37 dias, né? E vamos dar uma olhada aqui naquele strike lá, perto de 36,50, se tem alguma coisa? Tem aqui, ó. Olha lá. É um strike 36,51, bem ali naquela zona de resistência, né? E que remunerou aí 0,83%. Né? É um delta de 36, 0,36. 36% de possibilidade de dar exercício. Ok? Então, mesmo assim, longe, lá naquela zona de resistência, tá? Alguém poderia pegar aí um yield de mais 0,8%.
É pouco? É muito? Lembre-se, é algo que a gente vai somar aos nossos dividendos. E se fizermos isso aqui 5, 6 vezes no ano, gente, já é muito relevante. Nós já conseguimos, eu não digo dobrar os dividendos, mas nós já conseguimos um acréscimo de 50% nos dividendos. Só que nós não vamos fazer isso nesse papel, nós vamos fazer isso na nossa carteira previdenciária, na nossa carteira de ativos que nós temos e que pagam dividendos. Tá? Então, o importante aqui é estabelecer uma relação de confiança com o setup e aproveitar as zonas de resistência para vender as calls acima delas, protegidos pelas zonas de resistência. Tá certo? Então é isso que nós temos que fazer em todas as possibilidades que tivermos. O exemplo que eu usei é um exemplo de uma resistência histórica, né? Taesa nunca esteve acima daquele patamar. Mas é importante nos aprofundarmos nessa teoria porque existem resistências intermediárias e são essas que nós vamos usar na maioria das vezes. Venda call sempre acima do seu preço médio, venda call protegido por uma zona de resistência. Vamos então agora tratar das puts. E nas puts nós vamos usar um outro exemplo. Vamos ao gráfico. Então, para essa história da venda da put, que vai remunerar mais aquele nosso dinheiro que está na renda fixa, eu vou trazer aqui um exemplo que é o semanal da Gerdau, GGBR4. Mas é importante dizer o seguinte, tá? A venda de put coberta deve ser feita num papel que você aceita comprar. Esse é o negócio, essa é a mágica da coisa. Se você vender uma put num preço que você acha interessante adquirir o papel, mesmo que você vier a ser exercido, para você está tudo bem. Então vamos imaginar hipoteticamente alguém que esteja interessado em comprar Gerdau, que entenda que Gerdau é um bom ativo. Tá? Então, olha só, Gerdau então desde 2020, depois aqui da crise sanitária, deu uma puxada, né? Tá andando meio que lateral aqui, mas facilmente nós encontramos aqui algumas zonas de suporte. Então nós temos aqui, ó, uma zona de suporte mais importante, que é essa zona aqui. E nós temos uma outra zona aqui mais intermediária, ó. Você consegue entender aqui que isso aqui é uma zona de suporte, ó? Tá? Então aqui, lá no passado, veio alguém achou, né? O mercado achou o papel barato, retornou, bateram de novo. Quando chegou aqui, acharam que o papel estava barato, a força compradora se apresentou, levou lá para esse topo aqui. E aqui, ó, nós temos uma briga. Ó. Aqui suportou, aqui brigou e agora está tentando novamente desafiar esta zona. Então alguém pode entender o seguinte, bom, se eu for vender uma put, eu vendo a put nessa região de suporte aqui, ó. Quanto abaixo? 7% abaixo. Ok? Eu aceito comprar aqui um pedaço da minha posição nessa zona de suporte. Tá? Então vamos estabelecer aqui um valor aqui, ó. R$17. Será que existe uma remuneração? Será que existe um prêmio para alguém assumir o compromisso de comprar uma Gerdau a R$17? Mas certamente é que sim. Vamos à grade? Então a grade da Gerdau está na tela. E nós temos aqui então as opções de venda, né, que são as puts, o mesmo vencimento, julho para 37 dias, e nós vamos procurar algo perto de R$17. 18, 17, 14, aqui ó, 17, 14 ou 16,93. 16,93 está pagando aqui 1% e é um delta 0,19, ou seja, com 19% de probabilidade de dar exercício, tá? Ou seja, você está pegando aqui 1,09%, né, que vai se somar aquilo que você já está ganhando de CDI no período. Tá? Então, a grosso modo, você está pegando lá quase 1% no CDI, você vai pegar com esse mesmo capital colocado em garantia mais 1%. Então, não deixe dinheiro na mesa.
Não espere uma condição excepcional de mercado, não espere ficar expert em estratégias mais elaboradas. No mercado de opções, o simples também funciona, e funciona muito bem. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Desejo a todos bons estudos, bons trades, muito boa sorte, que é importante, e aquele forte abraço.